Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. 13. A ação e a sanidade. Há 2000 anos, Cristo disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Hoje, a ciência psicopatológica da trilogia constata: só poderemos saber o que uma pessoa é pelo que ela faz. Na antiga Grécia, Aristóteles já definiu Deus como ato puro e o ser humano como uma mistura de ato e potência, levando-nos a perceber que, apesar de racionalista, o filósofo grego dava enorme importância à ação na compreensão da realidade. A física moderna nos auxiliou muito no entendimento da essência humana, pois mostrou que os átomos estão constantemente em movimento, em maior ou menor velocidade. Nos minerais, as partículas do átomo estão em menor velocidade. Nos materiais gasosos, em maior e assim por diante. A própria equação comprova que a ação é a base do universo. E igual a mc ao quadrado. Energia é igual a massa vezes velocidade da luz. A formação de uma molécula ocorre tão rapidamente, somente 1 trilionésimo de segundo, que somente em 1987, com o auxílio de raios laser ultracurtos, os cientistas do Instituto da Califórnia de Tecnologia puderam ver pela primeira vez esse evento. O indivíduo e as sociedades mais sãs usam sua energia para a realização do bem, do belo e do verdadeiro, funcionando como uma bateria que se recarrega quando colocada em movimento. O doente, tanto físico como mental, é aquele que não consegue agir e produzir normalmente. Como uma máquina quebrada que para de funcionar mal, a doença impede a liberdade de ação do ser humano. O primeiro sinal de que a pessoa tem uma neurose grave quando ela é incapaz de trabalhar. Aliás, os esquizofrênicos catatônicos mostram, através da imobilidade física, a psíquica, pois fazem tudo para brecar toda e qualquer manifestação de vida. Os hospitais psiquiátricos estão repletos de indivíduos inúteis, que não conseguem nem cuidar de si mesmos, precisando de enfermeiros para tal finalidade. E quando o neurótico para de trabalhar totalmente, é sinal de que já está na psicose. Igualmente, os poderosos, que são totalmente dependentes do trabalho dos outros para sobreviverem. O mesmo ocorre com a sociedade. Quando deixa de crescer e produzir, é sinal de que a psicossociopatologia a dominou. Não foi à toa que a filosofia pragmática de Peirce e William James construiu o Império Norte-Americano dos Estados Unidos. O Reino do Homem, volume 2, Norberto R. Kepp, Proton Editora, São Paulo. Pois os americanos elevaram a ação à mais alta importância em suas vidas. Infelizmente, essa ação foi falha, pois desligou-se do afeto e da verdade, razão pela qual os Estados Unidos e o povo americano estão em franca decadência, principalmente agora que deixaram de lado o trabalho para viver às custas da especulação bancária, jogo na bolsa, social security e etc. A realização é o transbordamento do amor e da verdade. Só os indivíduos mais equilibrados possuem. Diz Kepp em seu livro O Reino do Homem, volume 2. E foi através dessa compreensão que o cientista trilógico formulou uma nova maneira de agir, social e econômica, que está sendo colocada em experimentação em sociedades e empresas trilógicas, para que, através de ação boa e verdadeira, o homem consiga retornar ao equilíbrio psicológico perdido, a sua essência verdadeira. A cliente, L.A., artista americana de 30 anos, disse em uma de suas sessões que desde criança procurava agir ao contrário de tudo que os seus pais desejavam. Diz sua mãe que a primeira palavra que aprendeu a falar foi não,
e concorda que, até hoje, com 30 anos, é a palavra mais comum no seu vocabulário. De fato, LA tem a conduta da pessoa do contra. Teria capacidade de produzir criações artísticas de valor se dedicasse seus trabalhos se aplicariam bem na área de comunicação visual. Poderia, se quisesse, levar muita alegria e muitos benefícios a uma porção de gente, mas, deliberadamente, negava-se a produzir. Dizia em suas primeiras sessões de análise que estava cansada de ajudar os outros e não se ajudar, e que para amar os outros precisaria amar-se primeiro, refletindo a psicologia egoísta dominante nos Estados Unidos. Na verdade, enquanto ela produziu, por pouco que fosse, manteve um certo equilíbrio. Quando parou de trabalhar, entrou em profunda depressão, partindo para o isolamento total. LA não era infeliz, porque tinha se esquecido de si mesma a favor de terceiros, mas pelo contrário, só poderia ser feliz se esquecesse de si, para dar afeto e ajudar os outros. Se somos impedidos, ou se nos negamos a dar afeto e trabalhar para o bem próprio e o do próximo, não teremos a menor chance de sermos felizes, pois estaremos negando a nossa própria estrutura interna, que nos é inata e característica. Estaremos negando a própria finalidade da existência. Não é, entretanto, válida qualquer espécie de trabalho. LA sempre se sentiu muito mal e desajustada quando teve de trabalhar para grandes corporações a troco de um mísero salário mensal para se sustentar. Pessoa alguma pode se sentir bem trabalhando em algo desonesto, pois isso vai contra a sua própria estrutura interna, alterando-a em consequência. Portanto, enquanto os seres humanos não adotarem uma ação de acordo com sua essência original, que é boa, bela e verdadeira, não terão alívio à sua ansiedade. Assim como os órgãos do nosso corpo, que mal ou pouco usados começam a se atrofiar, a nossa vida psíquica sofre graves danos, às vezes irreversíveis, se é negada ou utilizada para finalidades que não são as genuínas para o gênero humano. O maior problema, de acordo com o CAP, consiste no fato de que 99% das atividades humanas são orientadas no sentido de servir aos interesses psicossociopatológicos de uma minoria de indivíduos doentes mentais, que detêm o poder socioeconômico. O ser humano, escravo como é dos interesses escusos desses pequenos grupos, tornou-se aleijado, psíquica e fisicamente, prejudicado pela estrutura doentia de ação social e do trabalho destinado à exploração e acúmulo de riqueza e poder. O indivíduo que quer viver numa realização sã, boa, bela e verdadeira, é definitivamente bloqueado pela própria sociedade, que não dá lugar a esse tipo de atividade. Portanto, o ser humano terá que primeiramente formar uma nova organização social, caso queira transformar-se interiormente, pois não existe aquele que consiga realizar o bem isolando-se da sociedade. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.